Hoje eu e o Felipe estamos aqui para falar um pouquinho sobre os itens que eu tenho usado mais nesse primeiro mês de vida do meu filho Gabriel. Quando a gente faz enxoval, muitas vezes a gente pega listas prontas de internet, pega opiniões de outras mães e baseado nisso a gente monta o enxoval do nosso bebê. Foi assim no meu primeiro filho. Eu já tomei alguns cuidados na hora de fazer o do segundo filho. Aliás, muitas coisas eu não comprei. Eu guardei realmente o que eu usei bastante da gravidez dele para repetir o uso numa segunda gestação. E é assim que eu tenho feito. Então, tem coisas aqui que ficaram, outras coisas eu já tinha até desfeito, coisas que eu não usei, aquelas coisas que a gente compra muito como mãe de primeira viagem, acaba não utilizando. Muito dessas coisas eu já tinha desfeito. Eu guardei realmente coisas que foram muito úteis para mim da gravidez dele. Agora eu venho aqui realmente certificar a necessidade do uso desses itens, então, caso você esteja montando seu enxoval, ou caso você queira dar algum presente para alguma amiga ou para filha ou para quem quer que seja, mas queira que a pessoa veja utilidade naquilo, que aquilo realmente faça parte do dia a dia da pessoa. Então eu tô aqui para falar sobre alguns itens que podem ajudar bastante, principalmente nesse primeiro mês de vida. Eu quero começar por um dos itens assim que eu particularmente mais utilizo. Então esse aqui é um trocador de cômoda. É o trocadorzinho que fica na cômoda. Esse daqui é muito útil. Então a gente usa demais, é o tempo inteiro, né? Trocando o bebê, colocando roupinha, tirando roupinha, dando banho, trocando fraldinha. Então esse aqui eu usei muito e vou continuar usando por um bom tempo. Esse aqui, particularmente, eu tô bem satisfeita com ele. Ele troca tudo, assim, ele sai essa parte plástica, ele abre essa parte de tecido, então não é costurado. Então, como já aconteceu durante esse primeiro mês de vida, às vezes a gente tá trocando o bebê e acontece um acidente. Às vezes escapa xixi, às vezes escapa cocô durante o tempo que a gente tá trocando. Como aconteceu comigo, eu tomei uma jatada de cocô e eu sei que é básico e foi só a primeira de muitas que virão pela frente, que acontece mesmo da gente tá trocando e eles acabarem fazendo alguma coisa. E aí, infelizmente, acabou sujando essa parte aqui do tecido, mas como é muito simples, muito prático de tirar, tem um zíper aqui, tá vendo, ó? E aí fica só a espuminha. Então você tira tudo, você desveste a roupinha do trocador e coloca tudo pra lavar. Então é muito legal. Fiquei muito satisfeita com ele, tô gostando demais. Durante os itens que eu tô falando que estão sendo úteis, o Felipe quer mostrar algumas coisinhas do bebê porque ele quer mostrar. Então pega lá, Felipe. Esse é o tênis do meu irmão. Olha, o tênis do meu irmão, ele tem a cintura igual o meu, mas o meu só tem uma, não tem duas igual o meu irmão. E ele é amarelo, o irmão é preto. Qual é a diferença? A dele deu isso para o meu irmão. Só para ele, porque ele é neném. E que ele é neném, ele não pode ganhar nada, mas isso são que eles ganhou. Outro item que tá sendo muito útil pra mim nesse primeiro mês de vida do Gabriel é essa almofada de amamentação. E tá sendo muito útil porque no primeiro mês, principalmente, eles são muito molinhos. Então, um bebê recém-nascido ainda não consegue ficar firminho no nosso colo, não consegue ficar durinho. Então, essa almofada, ela ajuda muito a dar um suporte. Eu sempre coloco ela aqui um pouco mais pra cima. E aí, na hora que eu estou aqui, nessa cadeira, amamentando meu bebê, ele consegue ficar deitadinho aqui. A gente não faz muita força no braço, não precisa ficar carregando, é só realmente apoiá-lo aqui e ficar na almofada que apoia na cadeira. Então fica super confortável, fica uma posição muito bacana para amamentar. Tá sendo muito útil para mim, principalmente nesse comecinho.
Com o Felipe eu usei bastante também, tanto que eu precisei desfazer da minha, mas na verdade, nesse caso, desse item em especial, eu não desfiz por conta de não ter usado, ao contrário, eu desfiz por conta de ter usado tanto que acabou que ela ficou feia e aí eu acabei desfazendo dela. Então, essa vez eu adquiri uma outra combinando, né, com o meu trocadorzinho aqui, com o mesmo tecido. E assim como o trocador, esse daqui eu também adquiri na Bebê Enxovais. Fica aí a dica pra você. Chegou pelo correio e eles entregam no Brasil inteiro. Outro item que eu tenho usado bastante nesse início de vida do Gabriel é essa redinha. Essa redinha é pra colocar dentro da banheira, tá vendo esse pezinho aqui? A gente apoia esse pezinho dentro da banheira e aí a gente coloca o bebê deitadinho aqui. Ela é toda furadinha, o que faz com que ela seja fácil de secar. Então, rapidamente, depois do banho, ela tá seca. Mesmo essa parte aqui, ó, que não é furadinha, ela é de um tecido meio plástico, assim. Um tecido meio de, sabe, guarda-sol de praia? Mais ou menos parecido. E por dentro são bolinhas que não são de isopor, mas são uma textura parecida com isopor. Então, elas também não entram água dentro, então fica seco muito rápido. E principalmente nesse comecinho de vida do bebê também, que ele é bem molinho. Às vezes a gente quer mais conforto pra gente mesmo na hora de dar banho neles. Então, fica fácil, às vezes precisa pegar alguma coisa, a sua mão não tá necessariamente ocupada. Você consegue apoiar o bebê. E aí, as suas mãos ficam livres para você pegar um shampoo, para você pegar uma toalha, sabe? Para você socorrer caso necessário. Então, esse daqui tá sendo bem legal. Também tem outra coisa que eu tenho feito com isso nesse primeiro mês de vida. Como aqui em casa a gente tem a facilidade de ter água quente na pia dos banheiros também. Então, muitas vezes, eu acabo colocando isso aqui dentro da pia, acabo colocando a água e dando banho rapidinho nele, na pia mesmo. Então, isso tem me ajudado bastante, socorrido bastante, que permite banhos bem rapidinhos, assim. Às vezes você fala, nossa, cocô, vazou tudo. Então, vamos pra pia, sabe? Não precisa ficar enchendo a banheira, é bem prático. Eu tô gostando muito. Então, nesse primeiro mês de vida dele, é bem útil. Eu sei que isso aqui vai usar pouquíssimo, daqui a pouco ele tá conseguindo sentar, daqui a pouco ele não tá precisando mais disso, mas tá sendo bem útil agora. Essa daqui minha é dessa marca Summer. E esse eu comprei pelo Amazon. Eu mandei entregar no hotel quando a minha irmã viajou e aí ela trouxe pra mim, inclusive eu fiz o vídeo também, mostrei todos os itens que eu trouxe dos Estados Unidos. Eu busquei direto no site do Amazon e pedi pra entregar lá, foi baratíssimo, assim, foi $12. Pelo benefício que me trouxe, valeu a pena, valeu bastante a pena. Esse daqui é o famoso sling. É um pedaço de tecido gigante. Se eu abrir aqui, vai sumir, não dá pra abrir todo. É um pedaço de tecido de malha. E esse particularmente é emprestado. Mais uma vez, a minha amiga Carolina, ela que me emprestou, que é dela, que ela usou na filha dela, só que como a gente usa também pouco, a gente usa só nos primeiros meses. A bebê dela tá com 6 meses, então hoje não tá mais colocando aqui porque tá grandona, apesar de que dizem, teoricamente, que o sling pode ser usado até os 2 anos de idade, mas depois eles começam a ficar mais irritadinhos de ficar aqui dentro. Esse daqui, ela me emprestou e ela me ensinou uma amarração super simples. E por que que tá sendo útil pra mim nesse começo de vida do Gabriel? Até então, a minha ingenuidade achava que a gente usaria bastante isso aqui pra passear. Mas não, eu tenho usado muito aqui dentro de casa, porque às vezes ele acorda, às vezes ele não tá afim de dormir, mas ele também não tá afim de ficar no berço, ou na cadeirinha, ou no tapetinho, onde quer que seja, ele não está afim. Ele está a fim de ficar no meu colo, só que com o segundo filho, a gente tem outras necessidades ali gritando que precisam ser feitas. Muitas vezes eu não consigo ficar com a mão ocupada precisando atender o outro. E aí, isso daqui tem uma função, uma utilidade gigantesca pra mim, porque eu acabo colocando o Gabriel aqui e com isso eu consigo, cheguei até dar banho no Felipe com ele aqui.
no meu colo, mas com as minhas mãos livres, então tá sendo muito bacana. Tô usando bastante esse daqui agora no comecinho também. Já aconteceu de eu estar no computador fazendo as coisas também, e ele aqui, né, no meu colo, mas a minha mão também livre. Esse daqui não é o de argola, e eu tô com esse porque ela me emprestou esse e tá sendo muito útil. Eu não conheço o de argola, não sei comparar os dois, tá? Mas esse daqui tá sendo excelente pra mim, tá sendo muito bom. Essas fraldinhas, muitos lugares vendem, elas são muito baratinhas. As minhas, particularmente, elas foram compradas na NN Baby. Também posso deixar o link aqui pra vocês do site NN Baby. É uma loja aqui de São Paulo, pra quem tá em São Paulo, no Bom Retiro, mas ela vende no Brasil inteiro pela internet. Então, caso você esteja montando seu enxoval e também queira adquirir os produtos deles, você pode ver aqui no link e entrar em contato, porque eles entregam também no Brasil inteiro. E as fraldinhas eu uso muito, 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 muito o tempo inteiro. Então, tudo que eu vou colocar o Gabriel deitado, eu coloco principalmente na cabecinha. Quando eu acabo de mamar, eu coloco a fralda no colo pra colocá-lo aqui pra arrotar, porque às vezes acaba voltando o leite. Quando tem uma toalha que eu vou usar e a toalha não é toalha fralda, eu acabo esticando a fralda e colocando na toalha pra enxugar. Então ela tem muitas funções, eu tenho usado bastante as fraldas. Eu gosto bastante desses tamanhos assim, embora eu use também aqueles paninhos de boca. Uso sim, uso bastante os paninhos de boca, mas eu tenho muitas fraldas grandes porque elas são muito úteis, são baratas, vale a pena, tenha bastante, peça no seu chá de bebê, porque você vai precisar. Outro item de muita importância aqui, principalmente para mim, especificamente nessa gravidez. E isso é importante dizer também. Às vezes varia de uma gestação para outra gestação, produtos que a gente usa mais e produtos que a gente usa menos. Na do Felipe, eu não usei tanto isso daqui. Esse é o meu sugador de catotas. Tem vários modelos, né? Tem de vários tipos. O meu é esse aqui. É elétrico, então você aperta aqui e ele suga. Por que que eu usei muito nesse primeiro mês do Gabriel? Porque, infelizmente, meu filho pegou gripe. Infelizmente, ele ficou resfriadinho. E aí, pra não deixar o nariz entupido de jeito nenhum, porque pensa ele mamando com o nariz entupido, uma judiação. Então, para que isso não acontecesse, o que que a gente fazia? Rinossoro o tempo inteiro, rinossoro. E quando a gente percebia que tava, né, carregadinho, ia lá e aspirava. Então, foi muito útil nesse comecinho de vida para que não entupisse o narizinho dele, para que ele conseguisse continuar mamando bem, até porque as mamadas eram o seu principal remédio contra a gripe, já que a pediatra não passou nada. Ela só pediu rinossoro, lavar muito o nariz e o sugador. Aliás, ela pediu até para usar soro fisiológico. Teve algumas vezes que eu usei soro fisiológico no lugar do rinossoro, mas o rinossoro, como é uma coisa que a gente já usa no dia a dia do Gabriel mesmo, sem gripe, com a gripe eu intensifiquei o uso do rinossoro. Tenha um aspirador nasal, não importa o modelo, mas tenha no seu enxoval. Esse aqui toca até uma musiquinha pra você distrair o bebê e judiar dele, judiação, quando você judia, sabe? Esse daqui é desde a gestação do Felipe. Esse daqui eu também comprei no Amazon. Usei esse, continuo usando esse simplesmente por isso. Não sei se tem outros modelos mais evoluídos, mas gosto bastante desse, não tenho nada pra falar contra. Então, se você tiver na dúvida de comprar e quiser uma indicação, esse daqui seria uma indicação válida. A minha babazinha, a minha babá eletrônica. Muita gente tem babá. Eu não tenho babá. Aqui sou só eu presente para cuidar dos dois. Então, muitas vezes, quando o Gabriel dorme, a gente coloca ele, né, na vista da babá eletrônica e aí a gente acompanha ele de todos os lugares da casa sem maiores preocupações, porque qualquer coisinha a gente tá escutando e a gente tá vendo e aí a gente corre pro quarto. Então, isso daqui pra mim foi muito
útil, está sendo muito útil. Esse aqui também é da gravidez do Felipe, tanto que tem modelos muito mais modernos, muito mais legais, tá? Não seria nem esse modelo que eu indicaria pra você se você tiver procurando. Tem babá eletrônica hoje funcionando pelo Wi-Fi, que você consegue ver até do seu celular, então esse daqui não seria o modelo top, não. Mas mesmo assim, é muito útil pra mim e me atende também perfeitamente na minha necessidade. Eu consigo ver o meu filho, ouvir o meu filho, socorrer o meu filho, então tá sendo muito bacana também. Eu te indico, se você for procurar um modelo mais atual, ok, mas quanto à marca, eu também não tenho nada para reclamar. Gosto muito dessa marca. É Summer também, igualzinho desse daqui, tá? É a mesma marca. Não tem interferência, a imagem é boa, é muito nítida. Eu não sei te falar assim nada contra. Então, mesmo que você queira um modelo mais moderno, porque você tá engravidando agora, tá tendo bebê agora, essa Summer foi a que eu usei na gravidez do meu primeiro filho e estou repetindo agora. 4 anos depois, continua perfeita, continua excelente, funcionando super bem. Muita gente acaba comprando e acaba não utilizando. Aqui em casa isso não acontece. A gente usa e usa bastante. Até quando vai viajar, a gente leva também, porque a gente fica mais sossegado. Por exemplo, na praia, como já aconteceu, a gente bota o bebê lá no quarto para dormir, quer ficar na piscina, quer ficar em outro lugar, então coloca lá e tá acompanhando. É muito válido. Só a atenção que você precisa ter na hora que você estiver comprando a sua, especialmente, é lógico que tem toda a modernidade, tem umas que você consegue falar da própria câmera, escuta e vice-versa, né? Elas se comunicam. Essa daqui, na verdade, você só escuta aqui. Lá na câmera você não escuta. Mas tem umas que você se comunica, tem umas muito mais modernas. Mas, caso você não esteja buscando modernidade, só realmente a utilidade, então queira uma básica mesmo, essa daqui tem a imagem, tem colorida, é perfeita, mas busque com um bom alcance, porque dependendo disso que eu tô te falando, eu tô na praia, eu ponho meu bebê pra dormir no quarto e tô lá na piscina, na churrasqueira, batendo papo, dependendo, ela não alcança a distância. É essa a observação maior que você tem que ter. O resto é de acordo com igual celular. Esse daqui é mais moderno, esse aqui é menos moderno, esse daqui me atende mais, esse aqui me atende menos, esse daqui é um básico que me atende. O resto é igual celular, tá? Mas o alcance é uma coisa importante para você observar, principalmente se você mora em casa, se a distância é mais longa. Você tem que se atentar a isso e comprar uma que realmente vai cobrir essa distância. Porque eu já vi gente criticando babá eletrônica, falando, ai, não presta. Mas não é que não presta, comprou errado. Comprou para um apartamento de 60 metros quadrados e mora numa casa de 200. Então tem que tomar esse cuidado na hora de comprar. Álcool gel. Bom, mesmo com toda a preocupação que a gente tem com o recém-nascido, com todo o cuidado que a gente tem com o recém-nascido, o meu conseguiu pegar gripe. A gente está vivendo um momento de um surto de gripe, inclusive um pânico, né, dessa H1N1 e todo mundo correndo atrás das vacinas e tal. Mesmo com tudo isso, a gente não conseguiu evitar que o Gabriel pegasse um resfriado nos seus primeiros dias de vida. Então, pensa se a gente não tivesse esses cuidados. Por isso, álcool gel na galera. Chegou gente para pegar o seu bebê, chegou gente querendo ver o seu bebê. Às vezes, eu que sou mais bundona assim, acabo não pedindo para as pessoas, ai, por favor, não pega, ai, por favor, não passa a mão, ai, por favor, não sei o que. Então, o que eu faço? Às vezes a pessoa foi lá e pegou, né? Pegou nele. Aí, sem a pessoa ver, eu corro lá, eu passo a minha mão no álcool gel e vou lá e faço assim, sabe? É um cuidado. É porque eles são muito frágeis, eles são muito bebês e qualquer coisa pode ser bem diferente de um adulto para um bebê. Por isso a gente tem tido bastante cuidado, bastante receio. Meu filho já está em fase escolar, ele chega da escola querendo beijar o irmão, querendo abraçar o irmão, querendo pegar no irmão. Então a primeira coisa que a gente fala, chegou em casa, banheiro, vai lavar a mão e o rosto. Aí ele lava a mão e o rosto, passa isso daqui e aí ele pode pegar no Gabriel. Por último,
eu queria falar pra vocês sobre o tapete de atividades que eu trouxe, né, dos Estados Unidos e mostrei também nesse vídeo de compras dos Estados Unidos. Também estou usando bastante nesse comecinho de vida do Gabriel. Por que eu tô usando bastante? Pelo mesmo motivo do sling. Às vezes ele não quer ficar no berço, mas quando a gente bota ele em algum lugar que ele consegue ver a gente, ele fica um pouco mais tranquilo. E quando eu sento pra fazer as minhas coisas, ele tá ali deitadinho, por um tempo funciona. E depois a gente vai mudando, né? Tira do tapete, bota aqui na cadeirinha, que essa cadeirinha, para esses primeiros dias do bebê, ela tem essa parte aqui que você estica, então ela fica praticamente deitadinha assim, ó. E aí tem esses coloridinhos também para distrair o bebê, o que acaba funcionando por mais um tempo. Se você pegar já, tem o tapetinho, fica um tempo. Vai pra cadeirinha, fica um tempo. Vem pro sling, fica um tempo. Como eles são muito novinhos, muito eles dormem, então a vida fica mais tranquila com esses utensílios. Acaba ajudando bastante a gente agora no comecinho. Vale a pena, se você não tiver todos, que você tenha um pelo menos para dar essa distraída, ou a cadeirinha, ou o tapete de atividades, ou o sling, para que você consiga distrair um pouco seu bebê e ter mais liberdade para continuar fazendo as suas coisas, porque a gente também precisa continuar vivendo e fazendo as nossas atividades do dia a dia. Eu queria sugerir para vocês um aplicativo de celular que faz esses barulhinhos que o bebê também costuma distrair. Vou deixar o nome do aplicativo aqui embaixo. Ele chama Relax Melodies, e aí você consegue colocar vários sons pro bebê para que ele também fique lá lembrando de quando ele estava dentro da barriga e fique calminho, fique tranquilo e você consiga também fazer as suas coisas. Eu espero que essas dicas te ajudem, eu espero que você tenha gostado do que eu falei e eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos, tchau!